Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony, eu sou um dos gestores aqui da Galápagos. Já tivemos em outras oportunidades, quando a Previplan organizava alguns eventos presencialmente, também já estive com vocês online. Tá, vamos passar um pouco hoje aqui a parte de cenário macroeconômico. O ano foi realmente bem agitado, principalmente nos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente teve ali um reflexo do que ocorreu por lá, tá? Mas o ano de fato nos Estados Unidos foi bem agitado, tá? Principalmente com Trump trazendo certa volatilidade para o mercado. É, eu acho que a gente viu bastante essa questão das tarifas, né? O quanto foi impactando os investimentos ao longo do ano, desde do primeiro anúncio ali que o Trump fez aquele o dia da liberação, Liberation Day, né, que teve aquele impacto nos mercados, a bolsa caiu 20%, depois dali diversos novos anúncios sobre tarifas foram ocorrendo e o mercado foi se adaptando. O que a gente tem aqui de lição, tá, nessa questão da guerra comercial que aconteceu ao longo deste ano? Vai ter um impacto sim nos mercados, principalmente em relação à atividade e em relação à inflação, né? Quando você coloca uma tarifa, naturalmente você piora as relações entre os países e você também acaba reduzindo o comércio global. Vide o caso do Brasil com os Estados Unidos, né? A gente teve ali uma imposição de tarifa de quase 50% para a maioria dos produtos agrícolas, tá? E aqui eu destaco principalmente café e carne, e isso de certa forma trouxe um impacto para a economia americana. Quando a gente olha os Estados Unidos, o preço do café por lá aumentou bastante, o preço da carne aumentou bastante, mas quando a gente traz isso para um contexto mais amplo de economia, que a gente vê? O impacto foi limitado, tá? Porque o impacto destas tarifas, eles foram muito mais em relação à confiança do que em relação a, de fato, o impacto concreto na economia. Tá? Até porque o que mais a gente viu foi o seguinte, né? O Trump anunciava uma tarifa de 50% para o Brasil, no dia seguinte ele tirava, né, da pauta diversos itens, né? Ah, então isso não vale, isso não vale, isso não vale, só sobrou café, carne e mais algum outro item, tá? Então, assim, o impacto midiático foi muito forte, porque você quebra uma relação de confiança entre o governo e o mercado, mas o impacto concreto, ele ficou quase que secundário, quase que marginal, tá? O que isso leva, tá? O principal ponto, quando você perde a confiança de um mercado, tá? A moeda desvaloriza. É o caso de Brasil. Se a gente vê no Brasil, por exemplo, um governo que não está contribuindo, né, com uma saúde fiscal, que não está contribuindo com a economia, a primeira coisa que acontece é o real desvalorizar. Tá? E nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Né? Por conta desta guerra comercial, o dólar desvalorizou fortemente frente a todas as moedas, inclusive contra o real. Tá? A gente vê o real a 5,30 agora, nossa, como o real valorizou bastante, nossa economia está bem. Na verdade, por trás disso, o que aconteceu foi basicamente o dólar se desvalorizando. O real ele ficou parado, como o dólar desvalorizou, dá a sensação que o real se valorizou. Tá? Mas o ponto aqui de partida foi uma desvalorização do dólar, foi uma perda de confiança do mercado com a economia americana que levou a esta desvalorização do dólar e não uma valorização de fato do real, tá? Então é um ponto que a gente tem que colocar aqui. Até eu trago um gráfico aqui para vocês verem, que é justamente o gráfico de desvalorização do dólar. Este é o índice do dólar, né? Quanto menor, mais desvalorizado está a moeda. Quando a gente pega aqui o começo do ano, janeiro, olha o patamar do dólar em um índice, né? Isso aqui não é a cotação do dólar de fato, é um índice, mas olha o patamar, né? O dólar desvalorizou quase 20% em um ano. É muita coisa para uma moeda extremamente estável como o dólar, tá? O real mexer 20% em um ano, ninguém nem percebe, porque é da nossa economia ser mais volátil. Agora, a principal moeda do mundo desvalorizar 20%, quase 20% em um ano, numa janela de um ano, de 10 meses, tá?
é gritante. Então, eu diria que este foi o principal fator que impactou os mercados ao longo de 2025. Tarifas, vai e vem, tira produto, fala contra a China, tá? Fala contra o Brasil. No final do dia, pouco impacto concreto de tarifas, mas você perde a confiança no mercado e o mercado penaliza através de uma desvalorização da moeda, o que, para o Brasil, para emergentes como um todo, acaba sendo positivo. Né? Você pega uma situação ruim do mundo, uma situação ruim dos Estados Unidos, tá? E quando a gente olha do ponto de vista de um país emergente, quando você tem uma moeda global, como é o dólar, desvalorizando, é muito bom para o Brasil, porque você acaba segurando, de certa forma, a inflação, você ajuda de outras formas, como a migração de fluxo de capital para cá. Então, aquele dinheiro que antes entrava em Estados Unidos, ele vem parte para cá, se vem 0,5% do dinheiro que entra nos Estados Unidos para o Brasil, a nossa bolsa já valoriza radicalmente, e foi justamente o que aconteceu. Eu vou passar mais na sequência, tá? Eu vou mostrar esses dados, mas justamente aconteceu essa dinâmica, né? O Brasil foi beneficiado por uma desvalorização do dólar, foi beneficiado por um fluxo que antes entrava em Estados Unidos e agora foi redirecionado para diversos países emergentes, inclusive o Brasil, por isso que a nossa bolsa no ano valoriza mais de 20%, basicamente por conta de Estados Unidos. Não tem nada a ver com a nossa economia estar mais sólida. Eu queria até que isso fosse verdade, mas do ponto de vista de Brasil, quando eu entrar em Brasil, eu vou mostrar, tá? Nossa economia não está tão bem assim, mas teve um vento a favor, apesar de todas as polêmicas de Trump, acabou nos ajudando aqui, de certa forma, na margem, tá? Quando a gente olha a economia americana, né, o que a gente vê de panorama já pegando aqui expectativas para o próximo ano, tá? A dívida americana está num patamar muito elevado, ela cresceu radicalmente. Hoje, a dívida americana está atingindo quase 40 trilhões de dólares, representando 120% do PIB, que é essa linha aqui azulzinho claro, tá? 120% do PIB a dívida americana hoje representa, tá? O mercado, ele de certa forma, ele até passa a mão na cabeça dos Estados Unidos, olha, você, como maior economia do mundo, pode ter uma dívida mais elevada, mas veja bem, se ela continuar crescendo nesta velocidade por bastante tempo, logo, logo ela vai bater 200% do PIB. Então, 200% do PIB para Estados Unidos já é uma situação ruim. Tá? 120, o mercado ainda releva, o mercado fala, olha, esse patamar ainda eu considero ok, eu considero adequado. Mas se a trajetória continuar crescendo, aí não. Tá? O que eu quero dizer com isso? Apesar de o nível atual estar, né, não estar preocupante, a trajetória, a velocidade do crescimento é preocupante. Então, em breve, nos próximos anos, a gente pode ver o mercado penalizando a economia americana, cobrando mais juros para financiar a dívida americana, se essa trajetória de crescimento exponencial continuar. Olha quanto cresceu desde 2008, né? A dívida realmente explodiu, né? Virou um negócio exponencial. Tem um limite, né? Quanto mais a dívida cresce, mais o mercado cobra juros. É a mesma relação da pessoa física. Quanto mais dívida você tem, mais o banco vai te cobrar juro para te emprestar dinheiro. Na economia é a mesma coisa. A diferença aqui de Estados Unidos especificamente é que os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo. Então ele tem esta bênção de poder ter uma dívida um pouco maior, tá? Mas por pouco tempo. Quando a gente olha, né, o que eu estava comentando aqui de volatilidade no mercado, como os mercados são dinâmicos, quando o Trump anunciou, isso aqui é o S&P 500, é o principal índice americano de bolsa, tá? É muito relevante aqui para a nossa economia também, tá? Quando o Trump anunciou lá em abril as tarifas, né? Olha quanto a bolsa caiu em pouco tempo, em menos de um mês a bolsa caiu 20%. Mas logo o mercado entendeu, olha, essas tarifas aí são muito mais umas tarifas midiáticas do que de fato um efeito prático na economia. Vamos recuperar. Então você teve uma volta também muito rápida deste mercado, tá? Isso aqui é um ponto até que eu gostaria de comentar sobre a própria definição de perfil. Tá? Quando você define um perfil de investimento, a gente sempre recomenda que você pense sempre no longo prazo, porque trocar de perfil de investimento em janelas curtas, olha o que pode acontecer. Você pode tomar uma decisão aqui, troca de perfil e você não pega a volta.
porque os mercados são muito dinâmicos. Então, sempre quando for pensar em perfil de investimento, sempre pense em um horizonte um pouco maior, principalmente se for um perfil com mais risco, porque justamente esse perfil tem muita volatilidade. É natural, um mês ou outro, o perfil entregar um retorno aquém do esperado, tá? Mas quando a gente tem uma dinâmica, uma carteira equilibrada, no longo prazo, a gente vê, né, uma dinâmica saudável de crescimento. Tá? Então, esta volta aqui foi por dois motivos, basicamente. Tá? O primeiro motivo foi tarifas não estão causando todo este efeito que era esperado. O mercado entendeu isso, recuperou. O segundo grande ponto foi o boom da tecnologia, principalmente da tecnologia voltada à inteligência artificial. Acredito que quase todo mundo aqui utiliza o chat GPT hoje, né? O chat GPT bombou drasticamente no mundo inteiro, tá? E o que vem se gastando com inteligência artificial no mundo é gritante. É muito dinheiro todo dia. Uma empresa diferente anuncia bilhões e bilhões de dólares em investimentos em tecnologia voltada à inteligência artificial. De certa forma, isso também ajuda a uma volta aqui da recuperação, tá? Das bolsas americanas, ajuda a atividade, ajuda o mercado de trabalho, ajuda tudo, né, por conta deste boom de tecnologia. Eu já mostro aqui um gráfico, né? Olha este estudo aqui, tá? Até 5 anos atrás, o mundo gastava menos de 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares já era muita coisa, tá? Mas o mundo gastava menos de 500 bilhões de dólares em tecnologia para inteligência artificial. A expectativa daqui para frente, para os próximos 4 anos, olha isso, é a economia gastar 8 trilhões de dólares até 2030. Tá? Isso é quase um terço do PIB americano gastado em apenas uma única tecnologia. 8 trilhões de dólares em gastos com inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela demanda muito data center, né? Então, construção daquelas armazéns gigantescos para armazenar dados explodiu nos Estados Unidos. Tá? Então, isso acaba trazendo também ali uma pressão, né, para o mercado imobiliário, tá? Traz uma pressão ali também de atividade para a economia como um todo. Então, a gente passou de um investimento de menos de 500 bilhões de dólares por ano para quase 8 trilhões até 2030. É muita coisa. Por isso que a economia americana, por mais que o Trump venha anunciando diversas coisas que o mercado acaba não gostando no final do dia, ela continua crescendo, ela continua resiliente por conta deste boom de inteligência artificial, tá? E isso vai continuar por bastante tempo, tá? Esse é um ponto que a gente traz de expectativa. Este crescimento americano, este crescimento de tecnologia, ele vai continuar por bastante tempo até, né, até aparecer ali uma definição de fato para onde a tecnologia, o AI, né, a inteligência artificial, vai migrar. Mas até lá, nos próximos 4, 5 anos, eu posso garantir que as empresas vão gastar muito com inteligência artificial e isso vai sustentar, né, a economia americana, a economia chinesa, a economia global por bastante tempo, tá bom? Quando a gente olha, né, os efeitos marginais de tarifas, os efeitos marginais da criação de tantos data centers ao redor do mundo, Estados Unidos, Brasil, a inflação americana começa a piorar um pouquinho. Tá? Mas mesmo assim, nada gritante, nada que apresente o descontrole. Ela começa a acelerar. Tá? É bom acompanhar. Em economia, nunca se analisa o número atual, sempre se analisa a tendência. A tendência aqui é uma tendência de alta. Tá? Então tem que se analisar, ver qual que é a raiz desse problema. Tá? Por quê? Porque eu falo isso? Porque se esta inflação continuar nesta trajetória, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele em algum momento vai ter que voltar a subir juros. Hoje ele está cortando juro. Se continuar, né, acelerando a inflação, ele vai ter que subir juro. Subir juro é ruim para todo mundo. Tá? É ruim para Estados Unidos, é ruim para o Brasil, porque, de certa forma, quando o nosso Banco Central olha para Estados Unidos e ver o Banco Central de lá subindo juro, ele tem que ou parar de cortar ou subir juros também para acompanhar. Tá? Então, tudo isso acaba impactando a nossa economia. Por ano que vem, o que a gente espera? Tá?
A gente espera que o Fed, esse aqui é a taxa de juro americana, tá? Olha como ela varia ao longo do tempo. Ficou muito tempo próximo de zero, né? Durante a pandemia ela ficou novamente próximo de zero, subiu para próximo de 5% e agora está em um ciclo de corte. Para o ano que vem a gente espera que o Fed, que é o Banco Central Americano, continue o ciclo de corte, tá? Paulatinamente ele continue cortando, mesmo com a inflação acelerando, a gente espera que o Fed corte mais um pouco de juros, chegando ali próximo de 3,5%, 3% de juro, tá? Por que isso? Porque o mercado de trabalho ele teve uma certa piora nos últimos meses, tá? Então o Fed ele olha para duas variáveis, o Banco Central Americano ele olha para a inflação aqui a gente viu que está acelerando marginalmente, não muito, mas está acelerando. E ele olha para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho piorou nos últimos 3 meses, tá? Então ele olhando, coloca na balança, né, essas duas variáveis. Olha, eu tenho uma inflação que eu preciso olhar, talvez eu não possa cortar tantos juros aqui, mas o meu mercado de trabalho está desacelerando muito. Então eu preciso cortar juro. Então, na combinação dessas duas variáveis, ele está cortando o juro. Tá? Mas tem um limite também. O limite vai ser o quê? Vai ser a inflação. Se a inflação continuar subindo muito, o Fed vai parar de cortar juro, inclusive vai inverter a mão, vai começar a subir juros. Tá? É o que a gente acompanha no dia a dia, justamente para trazer esta sensibilidade aqui para o Brasil. Tá? Olhando, né, aqui passando para a Europa está numa situação um pouco diferente, não está envolvida diretamente com esta tecnologia nova, inteligência artificial, a inflação está controlada por lá. Veja, olha a tendência da inflação da Europa. A tendência está bem controlada, bem de lado, que é ok. Por isso que o Banco Central Europeu cortou bastante o juro. Tá? E a expectativa é que corte mais no ano que vem. Tá? Porque não está enfrentando ali um repique de inflação, a economia também não cresce muito, tá? Então a Europa é aquele marasmo, né? Não cresce muito, não tem muita inflação, o Banco Central Europeu corta juro. O único problema da Europa hoje é o seguinte: ela está muito próxima de muitos conflitos geopolíticos. Ela está muito próxima do conflito Ucrânia-Rússia, ela está muito próxima do conflito Israel, Irã, Hamas. O que que isso traz aqui para a Europa? Tá? Uma preocupação com gastos. Tá? Hoje, a Europa gasta aproximadamente 300, 400 bilhões de euros por ano. Todos os países europeus eles gastam 400 bilhões de euros por ano com defesa, ou seja, com investimento em arma, com investimento em tecnologia para a defesa. O que, que a Europa se comprometeu a partir do ano que vem? Gastar 5% do PIB. Hoje ela gasta 2% do PIB com defesa. Ela vai mais do que dobrar os gastos com defesa a partir do ano que vem. Tá? Então, este número aqui vai chegar próximo de 1 trilhão de euros a partir do próximo ano. O que, que isso quer dizer? Pode gerar ali alguma questão de piora do resultado fiscal. Tá? A Europa não é um dos lugares mais, né, controlados em termos de dívida. Tá? Quando a gente olha a dívida dos principais países, são dívidas bem elevadas, principalmente aqui Itália, França, Espanha, que são os principais países, já possuem dívidas acima de 100% do PIB. Tá? Com esta obrigação de gastar mais com defesa, tá, pode piorar na margem estes números aqui. Piorando estes números, né, você tem ali um reflexo em inflação, você tem um reflexo em juro do país, tá? do bloco, neste caso. Então, é bom acompanhar como que estes gastos adicionais em defesa vão impactar, tá? a economia europeia. Tá? Entrando aqui em Brasil, tá? Eu estou passando mais rápido para a gente cumprir um pouco o tempo aqui e vocês fazerem perguntas para a gente. Tá? O que, que a gente vê aqui de situação? Tá? O Brasil ele tem um risco fiscal ainda muito forte. Tá? Hoje, se vocês me perguntarem qual que é o principal problema do Brasil, o risco fiscal. O Brasil gasta mais do que arrecada. Tá? E não tem expectativa de melhora. Tá? Então, este é um ponto que vem há muito tempo. Entra governo, sai governo, muda para a direita, da esquerda, para o centro. É um problema enraizado na nossa economia. Tá? E a gente precisa acompanhar de perto essa situação.
Tá? Eu já vou mostrar alguns dados que corroboram este ponto, tá? Como a nossa dívida está em trajetória crescente, tá? Mas é uma situação muito ruim para o médio prazo. Por outro lado, a gente tem algumas benesses aqui no país, tá? Principalmente em relação à inflação. Lembra que eu comentei que a nossa moeda se valorizou porque o dólar desvalorizou? De certa forma, ajudou a controlar a nossa inflação. Hoje, a nossa inflação está muito mais saudável do que o mercado esperava há 6, 8 meses atrás. Tá? O mercado tinha uma expectativa muito ruim para a inflação neste ano, a inflação até que se comportou ao longo do ano, tá? Por conta deste vento a favor de Estados Unidos. Tá? Toda esta lambança, né? Toda esta volatilidade que o Trump trouxe, né, com tarifas, ajudou a nossa inflação no final do dia. Tá? O nosso mercado de trabalho está muito bem, obrigado. Tá? Claro que tem algumas situações aqui que eu preciso comentar, tá? Mas estamos na menor taxa de desemprego da história. Tem algumas situações que eu preciso comentar, eu já falo com vocês. Já tem espaço para queda na Selic. Tá? A nossa Selic hoje está em 15%. Então, o Banco Central olha da seguinte forma: olha, a inflação está controlada, então eu já tenho espaço para cortar. Os Estados Unidos está cortando juro, talvez eu tenha espaço para cortar. Tá? Por que não cortou ainda? Né? Porque se a inflação está controlada, se o Fed lá nos Estados Unidos está cortando juro, por conta do risco fiscal. Tá? Então, o nosso Banco Central ele tem espaço para cortar, mas ele está sendo mais cauteloso por conta do risco fiscal. Tá? E ano que vem será um ano extremamente agitado por conta de eleições. Todo ano de eleição é um ano mais volátil, é um ano onde os mercados, os investidores no geral, tá? Eles se posicionam em cima de pesquisas eleitorais, então sai uma pesquisa a favor de um lado, o mercado reage. Sai uma pesquisa a favor de outro lado, o mercado reage de outra forma, tá? Ano que vem vai ser assim, a gente já está acostumado a trabalhar desta forma, tá? A carteira da Previplan, a gente discute muito ela para enfrentar qualquer cenário. Tá? Eu não quero me antecipar à eleição, eu não quero fazer nenhum call eleitoral aqui de quem vai ganhar e como eu vou me posicionar. O que eu quero é o seguinte: eu vou montar uma carteira diversificada para caso um lado ganhe, eu ganhe dinheiro. Se o outro lado ganhe, eu também ganho dinheiro. Tá claro que em proporções diferentes, tá? Mas a ideia maior aqui é surfar da melhor forma possível qualquer resultado e não apostar em um lado e ser frustrado e trazer um resultado muito ruim para os perfis dos participantes, tá? Da Previplan para vocês. Não é a nossa cabeça. Nossa cabeça é montar uma carteira mais equilibrada justamente para enfrentar qualquer cenário, tá? Dito isso, né, eu tinha comentado, olha aqui como está o gap de Selic e inflação. Naturalmente, né, se a gente pegar um histórico de longo prazo, Selic e inflação, elas andam para e passo. Né, a Selic aqui é a linha mais escura, a inflação é de baixo. Tá? Então, este é o gap natural entre Selic e inflação. Essa diferença a gente chama de juro real. Tá? Então, é normal aqui ter essa diferença, tá? Ao longo do tempo, ela varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas olha o que aconteceu aqui no pós-pandemia, tá? Este gap aumentou drasticamente. Inflação relativamente controlada e Selic nas alturas. Por quê? Risco fiscal, tá? O Banco Central enxerga este gap como risco fiscal. Aqui um risco fiscal, né, relativamente menor do que o atual, aqui um risco fiscal muito grande. Por isto este gap tão grande entre Selic e inflação. Tá? Quando a gente olha, o que é esse risco fiscal? Lembra que eu comentei que em economia a gente não olha o número atual, a gente olha a tendência. Tá? Sempre a tendência. Tá? Olha como está a tendência da dívida PIB Brasil, da dívida em relação ao PIB. Crescente. Diferentemente de Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, que o mercado vê uma dívida de 120% e fala, ok, 120% para Estados Unidos é ok. Brasil é um país muito pequeno em relação a mundo, tá? Não somos uma economia tão relevante assim. Quando o mercado olha uma dívida PIB de 100% daqui a 4, 5 anos, naturalmente o mercado se assusta, fala, opa, tem alguma situação errada aqui, alguma coisa precisará ser feita para esta trajetória não ficar uma trajetória crescente.
Tá? Então o mercado antecipa, o mercado não olha o número atual, o mercado antecipa, olha, se continuar assim, daqui a 5 anos, 2030, nossa dívida vai estar em 102% do PIB. Muito ruim. Tá? Então o mercado cobra mais juro, por isso que essa Selic está elevada. Né? Então você tem uma pessoa que está cada vez mais endividada, se ela vai no banco, o banco vai cobrar um juro muito alto. A mesma dinâmica acontece aqui no mercado. Se a nossa dívida está muito elevada, os investidores, vocês como investidores da Previplan, investidores do fundo de pensão, não vão querer financiar o Brasil com 10% de juros. Não, eu quero 15%, porque o juro está muito, porque a dívida está muito elevada. Tá? Esta dinâmica que acontece no dia a dia. Tá? O que precisa ser feito? Precisa ser feito, de fato, uma reforma estruturante no Brasil. Eu sei que é muito difícil, tá? Mas o mercado ainda tem ali o seu fundo de esperança que seja feito a partir de 2027, que mude essa trajetória. Tá? Caso não ocorra, a gente estamos fadados a termos juros elevados por bastante tempo. Tá? Eu não diria que seja juro próximo de 15. 15 realmente está muito esticado, mas próximo de 12 por muito tempo é totalmente plausível, tá? Se nada for feito. Tá? Quando a gente olha a taxa de desemprego que eu tinha comentado, né, olha como está na mínima histórica. E o ponto que eu queria trazer aqui de especial é o seguinte: tudo bem, o nosso desemprego está na mínima histórica, quase todo mundo empregado, mas isto aqui é um efeito muito grande dos aplicativos em geral. Uber, 99 Táxi, iFood. Quando uma pessoa hoje no Brasil ela fica desempregada, né? Antes ela não tinha para onde ir, ela ficava desempregada de fato, né? A reposição no mercado de trabalho demorava um pouco mais. Hoje o que acontece? Tá? Ela fica desempregada, no dia seguinte ela começa a trabalhar como entregador do iFood, tá? E essa é a realidade brasileira de fato. Tá? Nua e crua, tá? Então, assim, o nosso desemprego está na mínima histórica, mas quando a gente olha a composição deste emprego, ele piorou ao longo do tempo. Ele já não é mais um emprego CLT, ele é um emprego quase que temporário, tá? De uma transição. Dá uma sensação, se a gente olhar só este número, dá uma sensação que está tudo indo muito bem, mas no final do dia, quando a gente olha a derivada disto, né, quando a gente abre os números, aumentou muito eu não vou chamar de subemprego, mas piorou a qualidade do emprego. Tá? Então isso traz ali um certo desafio de longo prazo. Tá? Uma pessoa que antes trabalhava CLT, hoje ela trabalha em aplicativo, seja Uber, seja iFood, tá? Justamente para conseguir sustentar a família. Tá? Então essa é a situação brasileira hoje. Tá? Então o número aqui ele acaba mentindo um pouco. Claro que é melhor do que estar aqui. Tá? É melhor 5% de desemprego do que 15%, claramente, tá? Mas saiba que tem um porém aqui por trás, tá? Nem tudo aqui o número consegue refletir da melhor forma, tá? Aqui é o número do dólar, né? Aqui já a visão do Brasil, tá? Em relação à moeda. Então, nosso real chegou a bater no final do ano passado quase 6,20%, né? Foi gritante. Então, quanto maior a nossa taxa de câmbio, pior a sensação que dar da nossa economia, tá? Quanto menor a nossa taxa de câmbio, parece que as coisas estão indo bem. Mas, como eu comentei no início, não foi que o Brasil melhorou para o câmbio, para a nossa moeda sair de 6,20 para 5,30. Não foi o Brasil que melhorou, tá? O que aconteceu foi justamente o contrário, né? A economia americana piorou e isso acabou favorecendo, trazendo um vento a favor para o Brasil e isso acabou contribuindo aqui com esta melhora relativa da nossa economia. Tá? Nem tudo está perdido, tá? A gente tem aqui, de fato, uma expectativa que, se for feito um estancamento dos gastos públicos, se o governo, ou este governo, ou o próximo governo, conseguir aprovar pelo menos alguma medida que traga ali uma melhor, né, eficiência para as contas públicas, o mercado já tem muito a melhorar.
A gente fala que o mercado brasileiro ele está amarrado. E eu vou mostrar o número da Bolsa aqui que mostra bem isso. O mercado brasileiro ele está muito amarrado ali, ele quer crescer, mas ele acaba encontrando alguns entraves. Tá? Quando a gente pega a nossa Bolsa, tá? Ela ficou de lado por 5, 6 anos. Tá? Então, se você for um investidor de Bolsa nos últimos 6 anos, naturalmente você não está feliz com o resultado. Por quê? Porque ficou de lado mesmo. Quando a gente traça aqui uma linha, né, ela cresceu um pouquinho, mas muito aquém do que o mercado americano, tá? Ficou muito de lado, tá? Se a gente pegar no pós-pandemia, né, por 5 anos, a bolsa ficou de lado, tá? Uma melhorazinha global, a bolsa sobe mais de 20%. Tá? Então melhorou um pouquinho lá no relativo, o dólar desvalorizou, o Fed começou a cortar juro, a nossa inflação se controlou um pouquinho, a bolsa já subiu 20, 25% no ano. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Não precisa o Brasil, né, como na visão dos governos, ele não precisa tirar um A na prova ali do fiscal para as coisas começarem a fluir. Ele precisa fazer o básico, pelo menos, né? Tirar uma nota 7 ali para passar de ano mesmo, isso já seria muito bom para a nossa economia. A gente já veria a bolsa caminhando muito mais, já veríamos os títulos públicos saindo de um patamar muito elevado de juro, caindo muito mais, tá? Então tudo isso contribui para a nossa economia. O que a gente espera para o ano que vem? Tá sendo bem prático aqui. Estados Unidos, a gente espera que continue esta volatilidade, o dólar continue muito fraco, ou seja, o real vai continuar mais forte, dando esta impressão que as coisas por aqui estão boas, tá? Isso vai ajudar a controlar a nossa inflação, tá? Como está acontecendo já este ano. Ano que vem a gente espera um ano de também inflação mais controlada e vai ajudar o Banco Central a cortar juros. Tá? O Banco Central finalmente vai começar a cortar juros ano que vem. Tá? Se duvidar, tá? Se sair mais um número de inflação fraca, este mês o número de inflação foi bem mais fraco do que esperado. Se mês que vem, né, antes da reunião do Banco Central no dia 10, 11 de dezembro, vier mais um número de inflação fraca, é bem capaz que o nosso Banco Central já comece a cortar o juro em 2025. Tá? Mas uma combinação de fatores positiva tem que acontecer. Tá? Mas o mais esperado é o seguinte: janeiro ou março do ano que vem já tem corte de juros. Tá? E isso é fato. Tá? Porque o juro está muito esticado e, naturalmente, o vento a favor de Estados Unidos está nos ajudando. Tá? Então, a gente espera que, o mais tardar, março do ano que vem, você tenha o primeiro corte de juros. Tá? E, como eu disse, o mercado está ávido por notícias positivas. Quando vier uma notícia positiva, você tem ali um destravamento, né, dos preços, né? A bolsa talvez comece a valorizar mais, tá? É claro que tudo isso vai depender do ano eleitoral também, então sempre pensar no longo prazo, sempre pensar numa janela maior do que uma janela anual, sempre pensar em janelas muito mais longas, de 4, 5 anos, para fazer investimentos, tá? Mas a gente já começa a sentir que pode ser um ponto de virada, tá? Começa a cortar juro, começa a melhorar outras variáveis na economia, tá? E principalmente, né, se vier uma reforma fiscal muito mais ampla, a gente começa a ter um destravamento de longo prazo muito melhor. Tá? O risco aqui é o risco fiscal. Tá? Não vou mentir para vocês, a gente tem um risco fiscal na mesa, temos que resolver o risco fiscal, tá? Mas se a gente olhar para outras variáveis, as outras variáveis estão melhorando, só o risco fiscal ali se mantendo. Tá? Se a gente conseguir, ao mesmo tempo, né, surfar este vento a favor global e resolver as nossas contas aqui dentro de casa, a situação é muito positiva, tá? Se isso não ocorrer tão rápido, o que a gente espera, tá? A gente espera que o juro permaneça num patamar de longo prazo, 2, 3 anos, acima de 10%, a nossa Selic, tá? Em um cenário desafiador, é uma Selic acima de 10%, tá? Para pelo menos os próximos 3, 4 anos ali de horizonte de investimento.
tá? Para o ano que vem, nossa expectativa é de Selic próximo de 12, 11,5%, tá? Sendo aqui direto ao ponto em relação ao número de juro no país. Falei bastante aqui, até passei uns 5 minutinhos do tempo, acredito que seja isso. Agora eu me coloco à disposição para a gente debater um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, a Bruna vai organizar aqui as perguntas, a gente responde com o maior prazer.